O professor Olímpio Corrêa Neto é o avô do Instituto do Coração, já que o pai é o professor Zerbini. O professor Olímpio foi um dos, talvez o primeiro professor que dividiu a disciplina dele em especialidades. Até então, a maioria dos professores titulares, o professor catedrático, ele fazia tudo. Ele fazia neurocirurgia, cirurgia do aparelho digestivo, urologia, tudo. O legado do professor Alípio foi um legado muito importante. E ele fez uma coisa que não existia. Todas essas especialidades criaram uma identidade que não tinha nas outras clínicas. Então ele deu a gastroenterologia para o professor Arrigo Raia, na ocasião, a cirurgia plástica para o Vítor de Espina, a cirurgia vascular para o Poeste Leão e a cirurgia torácica para o professor Zerbini. E era uma especialidade que ninguém queria pegar, aliás, porque a cirurgia torácica tratava 90% da tuberculose. E as cirurgias não eram muito interessantes. E o professor Zerbini pegou, assim, né? Disse, não, eu faço isso. Mas aí começou a cirurgia cardíaca, que quem trabalhava no tórax passou a trabalhar no coração. O professor Zerbini tinha junto dele uma pessoa de cultura médica inigualável. O professor De Cura era um homem de extrema cultura e na área de cardiologia clínica, o maior líder que nós tivemos naquela ocasião. O professor De Cura era realmente um compêndio de medicina e o exemplo da pessoa ética. Era um homem formal, mas muito humano, tanto em relação aos estudantes quanto em relação aos doentes. Então ele era uma figura carismática no sentido de ser uma liderança, mas uma figura ética, intelectualmente muito diferenciada. Ele conseguiu treinar clínicos fantásticos, como Fulvio Pilege, como Radima Cruz. Isso fez um grupo clínico fortíssimo. Era muito bom. Era excelente professor. Tinha uma didática que dava aulas espetaculares. O professor Zerbini também foi um inovador, um homem extremamente trabalhador, muito organizado, muito exigente em relação à qualidade do serviço e também um formador de equipes. Os dois trabalharam juntos e havia um grande respeito das duas personalidades. O professor De Cura e o professor Zerbini, eles montaram um sistema, né? Porque justamente é o casamento entre a cirurgia clínica. E é assim que funciona na instituição. Isso é difícil. Sem a parceria De Cura e Zerbini, eu acho que não teria tido INCOR. Por volta de 53 ou 4, começou a cirurgia cardíaca a céu aberto, com circulação extracorpórea. O professor Zerbini foi para a América e foi aprender as técnicas de circulação extracorpórea. E foram conviver com esses primórdios da a cirurgia cardíaca já tinha procedimentos fechados, mas a cirurgia com circulação extracorpórea basicamente nasceu lá. Ele voltou para cá e implantou o sistema aqui. No início da circulação extracorpórea, havia muito interesse em conseguir desenvolver um equipamento nacional. E o Dr. Zerbini, por falta de que não podíamos importar, era proibido importar, o Dr. Zerbini desenvolveu uma oficina que ele chamava Oficina Coração Pulmão Artificial. E essa oficina funcionava no porão do HC. Quando vinha gente de fora vir visitar, pensava que ia haver um grande talher, uma fábrica, e não era nada disso, mas funcionava muito bem. Então foi montada uma estrutura com tornos, com máquinas para produzir peças metálicas, produzir peças de plástico, tudo isso. Nós temos, inclusive, aparelhos que foram criados na instituição. Fazia oxigenadores, bombas,
e exportava para toda a América do Sul. Hoje você abre um computador, se você quiser uma coisa, você sabe onde tem, tudo, encomenda e tal. Há 50 anos atrás, você precisava de um instrumento para fazer um experimento, você tem que construir o instrumento. E esse grupo trabalhava ligado a fazer pesquisa ligada à cardiologia, cirurgia cardíaca. Eu me integrei nesse grupo como estudante e nesse contexto o Euclides Marx me procurou querendo participar em atividades experimentais e em seguida ele propôs fazer transplante cardíaco. Por volta de 64, por aí, eu li alguma coisa sobre transplante de coração. E gostei, me entusiasmou aquilo. Eu pedi para o professor Zerbini se ele me autorizava a trabalhar nisso aí na cirurgia experimental. Ele disse, já. Ele disse, professor, nós não temos nada. Vamos lá na faculdade. Fomos lá, ele falou, o professor Nasser, que era titular de técnica, e o Nasser deu uma sala de fazer. A sala que nós fizemos os transplantes foi essa daqui. O professor Zerbini disse, bom, agora vamos lutar para equipar essa aqui. Essa sala foi a sala que o senhor começou foi a sala que começaram a fazer os primeiros experimentos com cães aqui, né? Ficava exatamente essas duas mesas, tá vendo? Um do cachorro doador, o outro receptor. E a gente fazia o transplante de coração nessa sala aqui. Primeiro transplante do Brasil. Nessa sala aqui, né? Chegou uma hora, estava pronto. Fazia um transplante no cachorro e começou a dar aquela cócega de fazer em gente, né? O Dr. Zerbini foi no seu estilo. Vocês, o que vocês estão fazendo está à frente do nosso tempo. Vocês precisam continuar com essa pesquisa. O coração era uma barreira intransponível e que o cirurgião que tentasse abordá-lo estaria cometendo um despropério. Mensagens de Pio XII, o Papa do Coração, aos médicos. E um anestesista perguntou para ele, se eu tiver um doente que está com respiração artificial, não respira por conta própria, e os exames de laboratório mostram que o cérebro dele não funciona mais, está destruído, eu tenho direito, eu tenho autoridade de desligar o aparelho? O Papa disse, você não tem só fazer isso, você tem o dever de fazer isso. Dezembro foi o mês da ciência. Na cidade do Cabo, África do Sul, a equipe do professor Christian Barnard realizou o primeiro transplante de coração humano com pleno êxito, enxertando em Louis Vaskansky, de 56 anos, o coração de uma jovem de 25 anos morta minutos antes num acidente automobilístico. O feito ocorreu no dia 3 e foi exaltado por todos os meios científicos do mundo. Aí todo mundo se entusiasmou mais, ficaram mais a cata de paciente e tal, daí pouco tempo apareceu o João Bordeiro, né? O primeiro transplante de coração que fizemos foi na noite de 26 de maio de 1968. A nossa equipe estava muito treinada em transplante cardíaco. Nós tínhamos passado um ano trabalhando em cães e em cadáveres. Nós sabíamos exatamente o que ia acontecer. Não houve a menor emoção. Os cardiologistas que assistiram a operação ficaram muito emocionados quando pusemos um coração parado e com o sangue abrindo a aorta, ele começou a bater. Quando terminou essa operação, houve um fato muito interessante. Era de madrugada do domingo, começou no sábado e terminou no domingo. E na antessala do centro cirúrgico estava o governador do estado, o Dr. Abreu Sodré, que sempre apoiou muito o nosso grupo. E foi tirada uma bonita fotografia que conservamos até hoje, onde tem o governador Sodré e as duas equipes que trabalharam essa noite. E o transplante teve uma repercussão muito grande. E o professor Zerbini, ele tinha condições de fazer o transplante antes do Barnard. Quando se fez o transplante
Aí isso criou uma situação verdadeiramente nacional. Este Instituto INCOR é um subproduto do transplante. O primeiro transplante foi fundamental para a construção do INCOR. E aí o professor Zerbini, o professor Decuro, o professor Filho já tinham na cabeça a ideia de fazer um instituto. Mas para fazer um instituto você precisaria de muita coisa, inclusive apoio político. Existia esse projeto, existia uma doação desse terreno, mas era uma ideia, não tinha nenhuma dotação orçamentária, nada. Quando nós fizemos o transplante, o interesse do governo pela cardiologia ficou demonstrado que o governador veio no mesmo dia aqui, né? O próprio governador Abreu Sodré veio aqui assistir, participar das comemorações. O governador assinou o decreto alocando recursos para construir o Instituto. O transplante em si é uma coisa fantástica, mas houve muita coisa que veio nessa leva de descobrimento, que as pessoas descobrem, a instituição, os políticos descobrem e veem que é importante. Isso trouxe um grande prestígio, né, para o professor Zerbini, e aí ele conseguiu essa verba, né, através dele que se construísse o INCOR, porque a cirurgia cardíaca estava começando, então se mostrou a importância de ter essa especialidade em desenvolvimento, né? E o INCOR foi construído em altíssimo nível. O Dr. Zerbini organizou para que eles fossem ver no mundo inteiro os melhores institutos de cardiologia que existiam. Viajaram muito para ver projetos de hospitais especializados e tal. E escreveram tudo, fotografaram tudo e trouxeram tudo para aqui. Desde a África do Sul até México, até Bélgica ou Inglaterra. 3 pessoas tiveram para jogar um papel muito importante. O arquiteto Nelson Daruj, a chefe de enfermagem Clarice Ferrarini e o Dr. Delmont Bittencourt. E daí foi se desenvolvendo o projeto do Instituto do Coração. Quer dizer, o INCOR pode ser que um dia saísse, mas ele saiu nesse exato momento em decorrência do transplante cardíaco. O INCOR entrou na minha vida na fase de projeto ainda. Foi quando Dona Clarice me convidou para fazer parte da equipe do projeto. Ela queria que eu assumisse a liderança da enfermagem lá, né? Mas nessa época o prédio ainda estava em construção. Nós tínhamos reuniões assim em sala, né, sem nenhum acabamento, teto ainda por terminar. Foi assim uma experiência muito gratificante, porque eu aprendi tudo. Eu vim para cá, para o Instituto, bem antes dele começar a funcionar. Ele tinha 2 pessoas que estavam aqui já para montar o INCOR, o Macruz e eu. Na fase de construção estava todo mundo passando por aqui, né? Depois houve um período em que começou a ter um ou outro setor que podia trabalhar aqui, mas não ainda aberto, né? Em 1975, o prédio já estava, a parte civil estava praticamente pronta e mudou-se a oficina Coração Pulmão Artificial, que estava no Instituto Central, para o subsolo, na área chamada na época de bioengenharia. E nessa área começou-se a fazer então os primeiros testes, as primeiras experiências com novos equipamentos, novas válvulas cardíacas. Com o prestígio da instituição, dos professores aqui da instituição, conseguiu um recurso importante da Caixa Econômica Federal para continuar o equipamento mais especializado do Instituto. A Caixa Econômica Federal tinha um recurso originário das loterias da época e esse recurso era destinado a projetos da área social. Educação, saúde, previdência, segurança, era Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Então foi destinado para o Instituto, para o governo do Estado destinou ao Instituto
E eu acho que foi aí um primeiro pacote de tecnologia. O que me impressionou muito foi que a recuperação cardíaca já estava montada e as salas estavam montadas. E eram todas conectadas com computador. Pela quantidade de equipamentos, tecnologia que existia, o pessoal da escola aqui do hospital apelidou de NASA, né, porque era um lugar que entrava cheio de luzinha que acendia, apagava. Eu não estava acostumado com aquilo, né? Então eu falei, isso parece uma nave espacial. Não estava acostumado, era coisa dos Estados Unidos, a monitorização com esses dispositivos, tivemos que treinar todo mundo. E foi inaugurada a obra civil do INCOR em 75, teve uma cerimônia bastante concorrida, né? O governador na época, o Laudo Natel, esteve presente, o superintendente, o Dr. Oscar César Leite, então o professor Zerbini, o professor Decur, como professores titulares das duas disciplinas de cardiologia e cirurgia cardiovascular. E o começo foi até meio jocoso, porque eles chamavam isso tudo pericárdio, né? Como se fosse vazio, né? Porque tinha o prédio, mas não tinha o conteúdo, o coração não estava lá, né? Não tinha nada. Por que pericárdio? Brincava-se, porque ele era uma carapaça, né? E depois ele foi preenchido durante as décadas. O pericárdio é aquela camada que envolve o coração. Falaram que ele construiu um elefante branco, que não tinha sentido, né? Que não comportava, que não tinha demanda. Quando terminamos de construir isto, estava tudo bonito, mas não funcionava. Porque faltava dinheiro para ter todo o grupo humano, que era o mais importante que nós tínhamos. Não podíamos pagar médicos, enfermagem, nada, zero. E havia que fazer uma fundação paralela que pudesse ajudar a instituição. O Zerbini falou na época, quando começou o Instituto, esse Instituto nunca vai ser bom se não tiver uma fundação atrás dele. Por isso que surgiu a fundação, que era a Fundeb, né? Fundação para Desenvolvimento da Bioengenharia. Quer dizer, há 40 anos atrás pensaram no modelo que a fundação ela foi criada para captar recurso, para estimular pesquisa, para diferenciar salário de funcionários. Isso é fundamental. E se verificou que teria muita dificuldade de importar material, comprar equipamentos, que o governo do estado não teria essa flexibilidade, então que começou-se a pensar em usar a figura jurídica da fundação, usar esta fundação também para apoio para o Instituto como um todo. No início, o INCOR não tinha autonomia, né, financeira, dependendo 100% do Hospital das Clínicas. Né? Então, para a contratação de pessoal, para a aquisição de material, para material de consumo, nós dependíamos 100% do Hospital das Clínicas. E isso foi realmente uma dificuldade enorme, né, para funcionar nos primeiros tempos. Ele visitou uma fundação aqui, visitou uma fundação lá, mandou alguns observadores para fora, etc. E fez a fundação que leva o nome dele, Zerbini. E colocou um presidente, fez um conselho, e a fundação captava recursos e com esses recursos administrava a economia independentemente do governo. E isso propiciou, né, uma administração independente, né, para a parte financeira. Isso deu muita agilidade no sistema. Depois, o dia da primeira cirurgia, já foi o Dr. Zerbini que fez no prédio 1, né? E lá tinham tem 7 salas. Aí começou já aquele crescimento. Com a fundação foi fantástico o movimento. Chegamos a ter um número elevado de cirurgias. Se você não tivesse dinheiro, não ia fazer laboratório de biologia molecular do 10º andar, não ia fazer laboratório de imunologia com esse tamanho, podia fazer, pequeno, não ia ter áreas de pesquisa em patologia, em lípides, pesquisa básica. Então, dinheiro, precisa de dinheiro, né? A Fundação complementa diariamente, falta isso aqui, falta aí lá, então não deixa faltar o necessário. Se não fosse a Fundação Zerbini,
o programa de pesquisa do INCOR não teria atingido o nível que atingiu. Não teria. O INCOR, ele tem cerca de 75 mil metros quadrados e 10% disso é exclusivo para pesquisa. Poucas pessoas sabem disso. É muita área. A Fundação Zerbini foi fundamental. Nós não estaríamos como a liderança de pesquisa, de ensino, se não fosse a Fundação Zerbini. Sem Fundação Zerbini não haveria INCOR. 5h30 depois de iniciada, a primeira operação de transplante realizada no Brasil estava concluída. Para a equipe do Dr. Zerbini, ela marcava o início de uma nova era na história da cirurgia cardíaca no Brasil. Para João Boiadeiro, o transplante significava uma esperança de vida e o começo de uma desesperada luta contra o fantasma da rejeição. Num primeiro momento, era a parte, digamos assim, mecânica de como fazer a cirurgia e tal. Isso foi superado. A hora que você fez isso, as pessoas continuam morrendo ou continuam não dando certo. Aí você diz, bom, não é só isso. Veja que no transplante, a primeira grande decepção naquela época foi a rejeição. Quer dizer, nos anos 80, 68 cresceu bastante, mas logo em seguida houve um recesso. Mas o que é, afinal, a rejeição? Como se manifesta? Quais as causas de seu aparecimento? O Dr. Zerbini explica. Quando nós introduzimos no organismo uma substância orgânica viva, e é isso que se chama um transplante, nós podemos ter vários tipos de reações, porque a substância viva retirada de um determinado organismo possui características próprias, especiais, que são os antígenos de histocompatibilidade. Esses antígenos provocam a formação no receptor de anticorpos que tentam eliminar este órgão transplantado. Então, esta reação, que só existe com a introdução de substância orgânica viva no organismo, é que se chama rejeição. Aí foram vários anos, não é, de insucesso até que começaram a aparecer os primeiros imunossupressores que podiam ser utilizados com segurança. Claro que eles causam problemas, mas né, o equilíbrio era positivo. Aí houve um boom. Em 1985 apareceram drogas novas para tratar a rejeição e deu um novo avanço. Aí é a segunda etapa. Quando nós retomamos os transplantes, isso foi um momento muito forte. Nós, quando realizamos esse transplante, nós tínhamos uma expectativa enorme. O paciente teve sucesso, foi bem sucedido, a instituição se mobilizou. Eu costumo dizer que quando a instituição realiza transplantes dessa complexidade, a instituição ela cresce como um todo, né? Ela cresce em todos os sentidos, sob o sentido pessoal, as pessoas se preparam mais, sob o sentido dos processos institucionais, a gente melhora como instituição. O INCOR ele cresceu muito rápido, ele se tornou famoso muito rápido, e principalmente com as personalidades que começaram a procurar o INCOR, né? Estava lá o Tancredo internado, estava o primeiro transplantado do retorno também internado. O primeiro dia do presidente Tancredo Neves depois da operação foi um dia de isolamento. Recolhido na unidade de terapia intensiva, que fica atrás destas paredes de concreto no 3º andar do Instituto do Coração, o presidente passou o dia sem receber visitas no quarto. Todos diziam que o impedimento temporário do presidente não vai prejudicar o país. A internação do Tancredo Neves ela foi um marco, né? Porque ele quase virou uma atração, um centro de atrações nacionais, porque era o dia todo a imprensa ali, imagem, foto, entrevistas, e já coincidiu com a volta dos transplantes, né? São Paulo viveu o dia de hoje à espera de uma palavra de esperança que pudesse sair de dentro deste prédio. Mas nunca as informações foram tão poucas aqui no Instituto do Coração. Num plantão nervoso, os jornalistas apenas conseguiram deduzir, pelo entra e sai dos carros oficiais, que o presidente não estava bem. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração
às 10 horas e 23 minutos. Então, essas duas questões, elas, primeiro o transplante, depois logo em seguida o Tancredo, aquilo trouxe uma grande, vamos chamar assim, notoriedade para o hospital, né? Um dia, quando Adib Jaten era professor titular, me chamou e ele fazia transplante de coração em adultos, quando reiniciou o transplante. E me chamou e falou: Miguel, você quer desenvolver transplante de coração em crianças? Eu falei: claro, não tem problema. E começamos a fazer transplante em crianças, e deu muito certo. E atualmente o Instituto já ultrapassou 1000 transplantes no geral. E de crianças, 230 crianças transplantadas, que é um número que acho que tem 1 ou 2 serviços no mundo que tem. A característica da estrutura da faculdade sempre foi uma estrutura muito verticalizada. Com o passar do tempo, e a cardiologia foi um pouco na frente em relação a isso, entendeu-se que deveria se mudar essa estrutura verticalizada para uma estrutura mais horizontal de integração de saberes e de fazeres. A faculdade ela é organizada em departamentos, né? A universidade é assim. E esses departamentos aqui na Faculdade de Medicina, acho que são aproximadamente 17 departamentos, eles tentam agrupar as áreas afins, né? Então, cardiopneumologia era uma área afim, né? Por algum momento a cirurgia era torácica e cardiovascular, que acabou depois dividindo em 2 disciplinas, mas tinha cardiologia e pneumologia. Porque a cardiologia estava no departamento de clínica médica, a cirurgia cardiovascular no departamento de cirurgia, né? Então criou-se um departamento de cardiopneumologia, integrando a cardiologia, a cirurgia cardiovascular, a pneumologia e a cirurgia torácica dentro do mesmo departamento da faculdade. A cirurgia torácica era ainda no HC, no Instituto Central, e a pneumologia também. Então, embora já houvesse o departamento, as especialidades eram exercidas em dois edifícios separados, em 2 institutos separados, o INCOR e o Instituto Central. Depois, esse serviço de pneumologia foi crescendo, até que nesses últimos 10 anos ocorreu a transferência da pneumologia do Instituto Central, na sua parte administrativa e na sua parte de enfermaria, de assistência, para as dependências do Instituto do Coração. E aí o INCOR acabou abrigando a parte assistencial, que é a parte de atendimento aos pacientes, não só de problemas cardiológicos, mas também pneumológicos, e a parte acadêmica, onde o departamento acabou sendo sediado aqui. Então hoje funciona dessa maneira: o conselho diretor é composto de cardiologistas e pneumologistas, e o departamento de cardiopneumologia é sediado aqui no INCOR. A maior parte das formações de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos, desde sempre, não forma só em cirurgia cardíaca. Tem uma formação dupla de cirurgia cardíaca e torácica. E aí, a partir de um certo ponto, habitualmente, depois de alguns anos de formado, o cirurgião acaba indo mais para uma área ou mais para outra área. Mas a maior parte das residências, a formação é conjunta. Não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. O Zerbini, que foi o primeiro cirurgião titular, o primeiro professor titular, ele não foi formado em cirurgia cardíaca, nem existia cirurgia cardíaca. Ele foi formado em cirurgia de tórax. E a partir de um certo ponto, ele começou a fazer cirurgia cardíaca, e a partir de um certo ponto ele começou a fazer só cirurgia cardíaca. Como boa parte dos cirurgiões que conviveram na época dele, ou mesmo depois. Se você for pegar os outros professores titulares, o professor Adib da mesma forma, foi formado em cirurgia torácica. A partir de um certo ponto ele optou por fazer cirurgia cardíaca e fazia um pouquinho ainda de cirurgia torácica. E cirurgia torácica era um dos objetivos do INCOR. Quando foi criado era para ser cirurgia torácica e cirurgia cardiovascular, pneumologia e cardiologia. Então eram 4 especialidades, as áreas cardiopulmonares. Era o Instituto de Moléstias Cardiopulmonares, como ele foi concebido e desenhado para tal há muitos anos.
Essa integração da cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cardiologia e pneumologia, ela acontece nos transplantes, ela acontece na circulação pulmonar, na medicina do sono. Então, a parte assistencial e a parte principalmente do desenvolvimento de novos conhecimentos, a parte de pesquisa, a parte de ensino, nossos cursos da graduação são dados em sequência. A pneumologia e a cardiologia, cada um tem o seu período no ano letivo, mas as aulas estão dadas em sequência para o aluno poder fazer essa conexão da importância, essa integração da importância da área da cardiologia e da pneumologia. O importante é que a instituição, progressivamente, ela foi se estruturando, criando uma base de conhecimento, tanto em cirurgia cardiovascular, quanto em cirurgia pulmonar, tanto em cirurgia cardiovascular do adulto quanto de criança. Em cima desta base, ela chegou a dominar a técnica de transplante através do que? Da experimentação, através de técnicas de aplicação em diferentes momentos, né? Domina a técnica do controle imunológico, do diagnóstico da situação imunológica através de laboratórios implantados dentro da casa, e com isso ela tem uma base forte para poder dar o passo necessário para ter bons resultados. Talvez uma das áreas que tem uma integração muito grande também seja a área de transplante, né? A área de transplante de pulmão, ela cresceu muito. Hoje nós somos o maior serviço de transplante pulmonar da América Latina nos últimos anos, e isso acaba tendo uma vertente tanto de ensino, como de pesquisa, como de assistência. Então acho que esse é um jogo ganha-ganha, quer dizer, acho que todos nós, acho que tem sido bom para a disciplina estar aqui no INCOR, e acho que é bom para o INCOR que nós estejamos. Acho que existe uma colaboração mútua, né? Quando nós passamos a fazer transplantes de pulmão de uma forma mais efetiva, né? Isso também foi muito importante. Nós nos preparamos exaustivamente, assim, treinamentos técnicos com a equipe toda, detalhes de como fazia anastomose, etc. O envolvimento de todos, isso também teve muita importância. Transplante pulmão, coração e transplante cardíaco em criança foi uma contribuição imensa, né? Dentro de várias contribuições, porque a gente só fala em transplante, mas o INCOR participou da evolução de todos os métodos de cateterismo, técnicas modernas, técnicas de cirurgias, né? A parte clínica, trabalhos científicos que são citados no mundo inteiro, trabalhos clínicos científicos. A contribuição científica do INCOR mudou a cardiologia mundial, sem dúvida nenhuma, teve uma participação incrível. Trabalhos realizados na instituição hoje são citados como referência em mudanças de conduta, em pós-operatório. Uma série de áreas foram sendo reconhecidas e desenvolvidas. E surgiu o ambiente da terapia intensiva, onde as doenças respiratórias têm um papel muito importante. A insuficiência respiratória é uma causa de morte muito grande nesses pacientes graves. Então, a ventilação artificial é uma área que a pneumologia detém um domínio. E o nosso grupo, a pneumologia, especificamente do HC e agora no INCOR, teve uma importância muito grande no desenvolvimento de pesquisas de técnicas de ventilação mecânica que, pela primeira vez, demonstraram uma redução de mortalidade simplesmente ajustando um ventilador mecânico baseado em conceitos de fisiologia e não em outros conceitos, como se fazia à época. Isso mudou a ventilação mecânica no mundo todo. Por exemplo, a American Thoracic Society, que é a sociedade principal na área respiratória, uma sociedade americana, ela fez, quando ela completou 100 anos de vida, ela fez o que marcou em cada ano desses 100 anos, o que foi marcante. Por exemplo, ela deu um exemplo do desenvolvimento do raio-x. E no ano de 94, quando nós apresentamos o nosso resultado do nosso estudo no Congresso da American Thoracic Society, esse foi considerado o evento do ano, o evento que marcou porque realmente fez com que essa mudança de técnica de ventilação mecânica diminuísse a mortalidade no nosso estudo de 70% para 35%.
diminuiu para metade, ou seja, essas técnicas de ventilação que no começo foram usadas dentro do ambiente da terapia intensiva se mostraram ainda mais importantes em outros ambientes, como no pulmão normal que acontece todos os dias durante a cirurgia. Os anestesistas, os anestesiologistas mudaram a forma de ventilação baseado nesses conceitos que desenvolvemos aqui no INCOR, no Hospital das Clínicas. O fato de o INCOR liderar na década de 2000 o livro verde da época do presidente Fernando Henrique, que era o livro verde que fez um traçado dos grandes avanços científicos na área médica para os próximos 30 anos, a liderança do INCOR nesse desenvolvimento do livro verde foi fundamental para que todas as especialidades médicas nas mais diferentes áreas participassem desse desenvolvimento do livro verde para o crescimento não só da medicina, como assistência à saúde da população, como principalmente no desenvolvimento técnico-científico para o próximo século. O INCOR tem uma história muito grande de contribuições na área da cardiologia intervencionista. Uma das pessoas que foram chaves nesse processo foi o professor Sigmituso Arié, que foi um indivíduo inovador. Ele introduziu várias técnicas aqui no INCOR. Ele acolhia praticamente o mundo todo aqui. Eu, nesses 25 anos de convivência com ele, eu conheci gente do mundo inteiro que vinha aqui. Ele era conhecido internacionalmente. E despertava curiosidade a maneira como ele trabalhava, a habilidade, o que ele conseguia muitas vezes fazer sem ter, na hora, os recursos que se tinha fora. Ele era muito inovador. Quando começamos a funcionar no primeiro bloco, já foi projetado o segundo, porque já não suportava mais programa cirúrgico, programa dinâmico, tudo, né? E a permanência do paciente. Como essa é uma área de muito crescimento, se sentiu que o Instituto precisava crescer e avançar. E aí foi a ideia da construção do Bloco 2, que pudesse abrigar não só áreas assistenciais, mas também áreas de pesquisa, né? E foi uma expansão não só importante para a área médica, como para toda a área de apoio à assistência médica dentro do INCOR. Então houve o crescimento da fisioterapia, da psicologia médica, da nutrição e assim por diante de todas as áreas, especialmente a enfermagem. As novas terapias intensivas, as terapias intensivas, tanto cirúrgicas como clínicas, que permitiram que nós pudéssemos absorver mais pacientes graves que vinham ao pronto-socorro e nem sempre conseguíamos atender a essa demanda. E com o Bloco 2 nós conseguimos aumentar a absorção desses novos pacientes. Então, teve uma etapa da sua criação, depois a etapa que foi Pilege e Zerbini, depois Pilege e Jatene, teve várias passagens do INCOR, né? E o INCOR sempre, claro, como toda instituição, teve uma crise lá por 2006, uma crise muito importante financeira, de identidade. Tivemos altos e baixos, todo esse período, né? Primeira década dos anos 2000 tivemos muitos problemas. Problemas de gestão. Foi feito outro INCOR em Brasília, um show do hospital. Mas aí a fundação quase faliu. E ficamos devendo milhões para o BNDES e para todo mundo e para todos os bancos. Em 2005, novembro, eu fui surpreendido com um telefonema quando eu estava na África recebendo um prêmio internacional. Esse telefonema do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, dizendo que eu havia sido eleito e que eu deveria assumir a presidência do Conselho Diretor do Instituto do Coração. Isto era o fim de uma crise que havia começado já há algum tempo entre a direção do Instituto do Coração e o Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas. A nossa direção era muito séria, muito comprometida com a instituição, que não queria ferir vantagens próprias nessa situação, ao contrário, havia uma dedicação muito grande e com muito profissionalismo
porque nós tínhamos a base financeira que mostrava que o INCOR era viável sim, a Fundação Zerbini era viável sim, mas que nós havíamos um passivo que foi feito por talvez uma gestão temerária. A gente entrou em muitas despesas que nós não podíamos arcar. Com isso nós também entregamos o Instituto do Coração, que havia sido construído em Brasília, para uma outra instituição, porque nos comia muito recursos que nós não tínhamos. Mas não sem antes ter muita briga. Muitas vezes eu fui à Câmara, ao Senado, eu digo, toda a direção foi à Câmara e ao Senado, que perceberam o problema, mas que às vezes não tinham condições de ajudar. Nós renegociamos todas as dívidas e falamos com ministros, com o governador de então do Distrito Federal para conseguirmos a licença SUS para operarmos, e assim foi uma luta muito grande. Mas chegou um momento que nós achávamos que ou nós entregávamos INCOR Brasília ou todos nós sucumbiríamos aqui. E conseguimos evoluir bem, e o ano de 2007 foi um ano de recuperação. Nesta dificuldade toda, eu tive a sorte de estar numa instituição que tinha muito prestígio. Teve um prestígio acumulado, um capital muito grande, e também acho que a gente soube alinhar para se utilizar desse prestígio da instituição para atingir aquilo que a gente estava definindo como prioritário, que era a recuperação do modelo Fundação de Apoio. A Fundação, ela leva o nome do Dr. Zerbini, mas ela é da instituição. E ela passa pelas crises da instituição, mas sobrevive também com a instituição. Então não tem como deixar de não estar produzindo e crescendo. Em 2008 e 2009, quando começamos a fazer um exercício de pensar o futuro do INCOR nos 10 anos seguintes, além da prioridade 1, que era resolver o passivo da Fundação Zerbini, nós começamos a pensar também onde deveríamos direcionar o investimento na instituição. Na época, duas áreas se destacaram para a gente. Primeiro era a nossa unidade de emergência, que era uma unidade que na história do INCOR sempre esteve em local improvisado. Então definimos como prioridade também o projeto, a execução de uma obra que permitisse abrigar uma emergência especificamente projetada para isso. Quando começamos a desenhar essa emergência no local onde ela está hoje, logo surgiu a necessidade de suprir uma outra deficiência, que era na nossa área de cardiologia intervencionista. Tanto do ponto de vista de renovação da sua tecnologia, dos seus equipamentos, como uma infraestrutura nova para suportar essas novas atividades. Assim surgiu o Bloco 3. Bloco 3 com a emergência no andar térreo, uma área de hospital-dia, de broncoscopia, de endoscopia no seu primeiro pavimento. E no último pavimento fizemos uma unidade nova de internação para os pacientes que vêm, se submetem aos novos procedimentos da hemodinâmica e precisam ficar internados. E também uma área para os pacientes que não necessitam ficar internados, ficam apenas em recuperação durante o dia. E o INCOR hoje se encontra numa ascendente. Claro, nós temos problemas, mas eu acho que nós estamos com certeza numa curva ascendente aí. Eu diria que o hospital hoje ele está, do ponto de vista estrutural, razoavelmente recuperado. Do ponto de vista tecnológico de equipamentos, ele está no estado da arte. Nós já voltamos a incorporar determinados métodos, técnicas, assim que elas aparecem no mercado. Eu estou aqui há 39 anos, então eu acho que o INCOR sempre teve na ponta da cirurgia cardíaca brasileira, não tem dúvida nenhuma. O INCOR acompanha as novidades, as inovações da cirurgia cardíaca, e o INCOR desenvolve técnicas. O INCOR realmente é muito forte na cirurgia cardíaca nacional e reconhecido internacionalmente. Ele foi sempre diferente, ele foi sempre glamuroso, ele foi sempre acolhedor. Então é um hospital que junta competência técnica, amadurecimento científico
e um grande calor humano. A força do INCOR são as cabeças pensantes mais que tudo. E eu acho que a dedicação das pessoas, o modo de trabalhar, né, foram muito assim trabalhados nesse sentido, né? A dedicação institucional. Os nossos funcionários, colaboradores, que é a peça fundamental do INCOR, e que são super treinados, e que são super gentis, e que fazem a fama do INCOR não só tecnicamente, mas como humanismo, também recuperaram a força de trabalhar, a vontade de trabalhar, a vontade de se doar para a instituição e recuperar essa instituição que é tão importante. É uma instituição que tem muitas áreas, tem muitos profissionais de diferentes atividades e que no seu conjunto certamente vão conseguir fazer com que o Instituto siga grande, siga forte, siga avançando bastante. Quem dirigiu o INCOR, e eu fui um deles, quem dirige o INCOR, sempre teve esta preocupação de cuidar das pessoas que trabalham aqui. Você tem um corpo de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, psicólogos, um corpo que vem há muitos anos. As pessoas amam o INCOR e as pessoas sempre foram amadas pelo INCOR. O INCOR, ele tem, através da sua comissão de ensino, assim como o HC, através da Escola de Educação Permanente, procurado levar esses conhecimentos gerados nos nossos institutos para fora, para contribuir com a formação desses outros profissionais que estão chegando no mercado e vão atender a população nesses próximos anos. E o ensino está integrado, porque essa é uma grande vantagem do tipo de estrutura que nós temos, porque os alunos da Faculdade de Medicina passam conosco, os residentes da cirurgia e da clínica fazem estágios e são formados conosco, e a partir daí a pós-graduação, sensu stricto e sensu lato, idem. Então, com isso, a gente consegue, nas áreas multiprofissionais, ter uma atuação forte, e essa atuação, nós acabamos sendo um difusor de conhecimento, através do ensino e através da aplicação e da publicação e apresentação desses resultados em vários congressos e em várias revistas. A preocupação do INCOR sempre não é manter o conhecimento aqui, é expandir. Então nós estamos, por exemplo, doutorados, nós estamos doutores na América Latina inteira que fizeram doutorado aqui na instituição. Então residentes que se formam, eles vão para os estados de origem, para os países de origem, levando o conhecimento do INCOR. E eles mantêm contato com o INCOR. Então o INCOR tem uma rede de ensino e pesquisa, quer dizer que as pessoas levam o nome INCOR para todo canto da América, do Brasil, da América Latina e fora do Brasil, inclusive. Um dos principais sucessos do INCOR foi espalhar a cardiologia pelo país, né, e pela América Latina. Essa é uma sala que realiza procedimentos híbridos, né? Uma sala que tem equipamentos de última geração e essa sala ela demonstra bem a capacidade, vamos dizer, de sofisticação do INCOR, né? Isso são equipamentos caros que nós tivemos assim suporte dos governos para que nós pudéssemos receber, tivemos doações de pessoas e empresas que nos ajudaram na construção, então nós conseguimos obter a máquina através de uma fonte, nós conseguimos equipar a sala e adaptá-la através de outra fonte, nós conseguimos completar vamos dizer, o recheio da sala através de outra fonte de suporte financeiro. Então, na prática, a gente conseguiu fazer isso de várias maneiras. E essa é o que nós lutamos dia e noite, né? É conseguir viabilizar formas de fazer com que o Instituto sempre avance, sempre cresça, sempre se aparelhe melhor, sempre atenda melhor, sempre esteja no nível máximo da modernidade. Acredito que vai ter avanços ainda grandes na área de pesquisa. Por quê? Porque nós temos estruturas que permitem a formação e nós temos os pesquisadores que representam exemplos. E eu acho que nós temos muita gente jovem com talento e com dedicação. Então, quando você tem esse tipo de coisa, a tendência é melhorar, é fazer mais. Você não pode considerar a pesquisa como uma atitude heróica.
A atitude heróica é um pico, ela não continua. O que precisa é uma profissionalização da pesquisa. E isso foi o que a Fundação Zerbini promoveu e permitiu. A medicina e a cardiologia em particular, ela, nos próximos anos, tem duas grandes avenidas que vão progredir. Uma é na cardiologia preditiva e a outra na cardiologia regenerativa. A preditiva é eu começar a ter elementos objetivos para antecipar quem é que vai ficar doente, porque eu não sei. Hoje o cara chega aqui doente, eu quero pensá-lo na sociedade antes de ele chegar aqui. Nós já temos até alguns modelos que estão funcionando, mas não em grande escala. Esse é o desafio e é por aí que as coisas vão andar. E na medicina regenerativa, desenvolver ventrículo, célula-tronco, combinação das duas coisas, com reconstrução de ventrículo e assim por diante. Na válvula aórtica, a gente já faz o implante percutâneo. Na válvula pulmonar, a gente já faz. Então, o que está avançando é a válvula tricúspide, que é mais fácil de ser colocado, mas o grande desafio é um implante percutâneo de válvula na posição mitral. O outro desafio é de que os stents nas coronárias são os stents metálicos, mas já foi tentado, e sem muito sucesso ainda, os stents completamente bioabsorvíveis. Os stents desapareceriam 1 ano, 2 anos depois, faria o papel dele naquele momento que a obstrução foi tratada e eles seriam absorvidos e desapareciam. O que vem à frente é a melhoria na qualidade de vida. Nós, no século passado, aprendemos a viver mais tempo. Agora nós precisamos melhorar essa qualidade de vida, se formos viver 80, 90 anos, para que vivamos com uma qualidade de vida melhor. E os órgãos vitais, coração e pulmão, têm que estar bem preparados para poder dar essa qualidade de vida para essa pessoa. O que eu acho mais importante para os próximos 40 anos é que o INCOR, a despeito da sua pujança, o INCOR, a despeito de tudo que sempre foi, continue com o seu lado humanitário, tendo como padrão o humanismo, preservando os seus valores, cuidando dos seus pacientes, mas também cuidando da sua gente. A preparação para o futuro, na verdade, é uma preparação contínua, seja das pessoas, seja das instituições. Então é muito importante que a gente se mantenha na ponta, tenha esse pensamento de se manter na ponta, de estar sempre ativo, porque isso faz com que nós perpetuemos esse ciclo virtuoso, né? Eu trabalho 24 horas e essa é a minha felicidade. E o momento feliz é o momento das poucas horas de sono que eu tenho, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sempre durmo feliz, quer dizer, eu fiz o que tinha que fazer. Os futuros diretores do INCOR têm que lembrar muito dos que começaram. A gente chegou longe porque nos baseamos nessas pessoas espetaculares que nós estamos aqui. O professor Alípio Coronetti sempre dizia que o fato da gente ser um país pobre e de poucos recursos não quer dizer que a gente não deva fazer pesquisa e que pode contribuir para a ciência de modo geral, né? E o INCOR é uma das coisas que faz isso aí. Se nós seguirmos nos próximos 40 anos como nós trilhamos esses primeiros 40 anos, eu acho que a instituição certamente vai seguir com muito sucesso, porque foi uma história de envolvimento, de paixão, de luta, de crescimento, de afirmação, de avanço, de inovação e tudo. Se você olhar a curva de produção científica desde que o INCOR foi inaugurado, ela sempre em ascendência. Número de doutores, um programa de pós-graduação extremamente forte, tanto na cardiologia, como na cirurgia, como na pneumologia. Tem vários projetos em andamento da instituição, como sempre, a instituição não para. Não pode faltar no vídeo de comemoração do INCOR um agradecimento a todas as pessoas que fazem parte da história do INCOR. Com muita frequência, numa conversa, numa discussão, nós citamos um dos nossos antecessores. Viemos construindo essa instituição do zero. Nós criamos um modelo de assistência ao paciente cardiopata que a gente exportou, né? Eu acho que a maior contribuição do INCOR é na formação de novos profissionais. Quando eu era residente, quando eu era aluno, aprendi bastante aqui também. Acho que isso foi uma coisa que foi mais marcada na minha vida aqui. Entrar em campo no INCOR, que é o hospital dos meus sonhos,
Entrar em campo na sala cirúrgica do INCOR é um privilégio, é uma honra. Tenho um grande prazer e orgulho de fazer parte desse time. A melhor coisa que tem no país é o INCOR. Eu costumo dizer que o INCOR é minha segunda casa. O INCOR foi nossa casa por 9 meses e continua sendo a nossa casa. O INCOR é um paraíso realmente para a cardiologia, porque tem todas as especialidades. Quando você trabalha em uma instituição como essa, você é multifacetado também, né? Eu sou cirurgião por um lado, sou professor por outro, sou um pesquisador por outro lado. É o famoso tripé: ensino, pesquisa e assistência. Nós temos que ter o potencial humano dedicado. Você consegue trabalhar numa instituição pública com condições de trabalho, com expectativa de realizar coisas muito interessantes. Quantas pessoas o INCOR já fez sorrir, já fez andar. 40 anos de muito trabalho bom, que sejam mais 400 anos. Toda inovação exige uma transgressão. Se não existisse aqueles capazes e corajosos o bastante para transgredir, nenhuma descoberta existiria. É o que teria diferente no INCOR que não tem os outros hospitais? Eu consigo fazer algo a mais para a vida das pessoas. Uma família, todo mundo ajuda todo mundo. Um depende do outro, um ajuda o outro, mas tudo isso é em benefício do paciente. A gente trabalha pro paciente, tá? Não é diretamente, mas indiretamente, tudo que se faz aqui é pro paciente. E eu tive uma parada cardíaca de 6 minutos. Aí me fizeram massagem, me deram choque. Devido à equipe do INCOR, conseguiram me salvar e me reabilitar. Não há pagamento maior do que a recompensa de ver um paciente que se recuperou. Sabe que tem muitas mães que falam isso, olha, a senhora está nas minhas orações, tá? Eu falo, meu Deus, obrigada, né? Nossa, eu que mereço tanto. O INCOR foi a instituição que salvou minha vida. Eu participei do desenvolvimento de válvula, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia precisar, mas está aí. Está funcionando e funcionando bem aqui no meu peito. O momento mais difícil foi quando eu soube que eu necessitava de um coração. Coloquei 3 pontos de safena. Depois de 20 anos de INCOR, tinha que experimentar o INCOR por um todo, né? De todo esse período, eu com 30 anos de instituição, hoje está aqui falando que passei por isso, que venci, é assim, é único. E o que você deseja para todos esses médicos e toda a instituição enfermeira que cuidaram de você? Parabéns.